O dia em que Antônio esqueceu onde guardava as chaves de casa, ele riu. A velhice está batendo na porta, Helena, brincou enquanto revirava as gavetas da cozinha. Mas, no dia em que esqueceu o caminho de volta do mercado, aquele mesmo que fazia há mais de 30 anos, ele não riu. Ficou parado na calçada, o coração disparado, o rosto suando frio. Só se acalmou quando Helena chegou, com o olhar doce de quem já sabia o que estava por vir. Antônio era idoso, tinha 74 anos e um passado inteiro bem guardado na cabeça. Lembrava datas históricas, lembrava poemas de cor, músicas da juventude e os detalhes do primeiro beijo com Helena, ainda no banco de trás do cinema antigo da cidade. Mas agora, tudo aquilo começava a escorregar, como areia entre os dedos. O médico não fez rodeios. Alzheimer. Início lento, mas certo. Naquela noite, Antônio não quis dormir. Sentou-se à mesa da sala, abriu um caderno de capa azul e escreveu, com sua letra caprichada, Manual do Esquecimento. Instruções para quando eu já não lembrar mais. Seria um guia para Helena. Uma forma de continuar cuidando dela, mesmo quando ele deixasse de ser ele. Mas o que começou como uma lista de lembretes. Antônio gosta de café sem açúcar. Ele chora com filmes antigos. Prefere dormir do lado esquerdo da cama. Acabou virando muito mais. Se você chegou até aqui e gosta de histórias inspiradoras e comoventes, esse canal é para você. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Coloque nos comentários a cidade de onde está vendo esse vídeo, gostaria muito de saber. Virou um diário, um lugar onde ele podia se lembrar, antes que esquecesse. Nos primeiros dias, o caderno era objetivo. Antônio tem alergia a pimentão. Se ele estiver quieto demais, coloque uma música do Cartola. Nos domingos, ele sente saudade da mãe. Mas, sem que ele percebesse, o caderno começou a mudar. As anotações deixaram de ser lembretes práticos e viraram confissões. Memórias inteiras surgiam entre uma dica e outra. Assim como na vez em que ele e Helena quase se separaram, mas decidiram recomeçar com um café e um pedido de desculpas sussurrado. Ou a história do cachorro que ele teve na infância, que foi o primeiro a esperá-lo na porta de casa, todos os dias. Cada página era um mergulho mais fundo nele mesmo. Ele escrevia com pressa, como se estivesse tentando salvar do esquecimento tudo o que ainda morava dentro dele. Escrevia como quem sabe que está prestes a perder a chave de uma casa onde morou a vida inteira. Mas nem sempre conseguia. Às vezes, parava no meio de uma frase e ficava olhando para o nada, com o olhar perdido, tentando lembrar o nome de um amigo de infância ou o gosto do bolo de fubá da mãe. Outras vezes, voltava a escrever a mesma história, como se fosse a primeira vez. Era como se ele brigasse contra o tempo, com a própria mente. Helena começou a ler o caderno escondida. No início, por curiosidade. Depois, por necessidade. Porque ali dentro, ela encontrava o Antônio que começava a desaparecer aos poucos na frente dela. Encontrava segredos que ele nunca tinha dito em voz alta. Descobria medos que ele escondeu com um sorriso por décadas. E, acima de tudo, encontrava amor. Aquele que resistia mesmo quando as palavras fugiam. O filho do casal, distante há anos, veio visitar. Sentou com o pai na varanda e, pela primeira vez em muito tempo, não falou de trabalho nem de política. Só ouviu. Ouviu as histórias do caderno na voz da mãe. E chorou. Chorou porque entendeu que aquele homem que agora se esquecia de tudo, tinha lembrado de anotar até os detalhes mais simples, só para continuar sendo lembrado. Daí chegou aquela terça-feira, uma terça comum até então. O céu cinzento, o som da chaleira no fogão, o rádio tocando baixinho uma música antiga de Caetano. Helena saiu do banho e o procurou pela casa. Não o encontrou na poltrona, nem na cozinha, nem no quintal. Antônio! Chamou com a voz tentando não tremer. Ele estava na sala, em pé no meio do tapete, parado, com os olhos confusos. As mãos tremendo, segurando o caderno de capa azul contra o peito, como se não soubesse de onde ele tinha vindo. Como se fosse um livro escrito por um estranho. Ela se aproximou devagar, como quem tenta não espantar um pássaro machucado.
Amor, tá tudo bem? Perguntou suave. Ele virou o rosto devagar. Olhou para ela como quem vê alguém pela primeira vez. E disse, com uma voz fraca, quase infantil. A senhora? Me desculpe, mas... Quem é você? Helena congelou. Por dentro, alguma coisa despencou. Mas ela não chorou. Apenas sorriu, com um cuidado imenso. Como se aquele sorriso fosse o último laço entre eles. Eu sou a moça do sorriso bonito. Lembra? Ele franziu a testa. Tentou forçar a lembrança, mas só murmurou. Eu não sei. Me desculpa. Ela segurou sua mão com delicadeza. Sentou-se ao lado dele no sofá e abriu o caderno. Tudo bem, não precisa lembrar agora. Eu lembro por você, tá? E começou a ler. Capítulo 4. Quando eu não souber mais quem você é, leia para mim essas palavras. Você é Helena, minha casa, minha paz, a mulher que me salvou de mim mesmo mais vezes do que consegue imaginar. Se eu não lembrar do seu nome, me abrace, mesmo assim. Porque meu corpo, mesmo sem memória, ainda vai reconhecer o seu amor. Ela fechou os olhos, inspirou fundo. Quando olhou de novo, os olhos dele estavam marejados. Eu... não sei porquê, mas isso me acalma, sussurrou ele. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Porque é sobre nós. E a gente ainda está aqui. Naquela noite ela leu até ele dormir. Lá fora, a chuva caiu leve. E dentro da sala, mesmo com a memória desfeita, o amor ficou inteiro. Os dias seguintes foram silenciosos. Não tristes, apenas mais lentos, mais suaves. Antônio falava pouco. Às vezes, apenas olhava para o céu e sorria, como se estivesse ouvindo vozes de um tempo que só ele conseguia acessar. O caderno, agora gasto, ficava sempre ao lado da cama. Helena lia para ele todas as noites, e mesmo que ele não entendesse tudo, ele ouvia com atenção. Fechava os olhos como quem se deixava embalar por uma velha canção. O filho, que vinha com mais frequência, começou a transcrever os textos no computador. E ao fazer isso, se reconciliou com o pai. Com o homem que achava duro, sério, mas que agora se revelava sensível, poético, cheio de medos e sonhos escondidos. Meses depois, o caderno virou livro. Manual do Esquecimento. Memórias de um homem antes que o tempo levasse tudo. Foi impresso em papel simples, capa branca, letras azuis. Primeiro distribuído entre amigos, depois em grupos de apoio a cuidadores, rodas de conversa sobre Alzheimer, escolas, clubes de leitura. Gente que nunca conheceu Antônio se emocionava com ele. Gente que achava que esquecia sozinha. Descobria que era possível amar por dois. Na última página do caderno, Helena encontrou um bilhete que nunca tinha lido. Escrito em letra tremida, provavelmente num dos últimos dias de lucidez. Se você chegou até aqui, é porque me amou além da memória. Obrigado por não esquecer de mim, mesmo quando eu te esqueci. Helena fechou o caderno com cuidado. Encostou a testa nele. E chorou, pela primeira vez em muito tempo, não de dor, mas de gratidão. Porque, no fim, o amor deles foi maior que a ausência e, de alguma forma, continuava inteiro. Mesmo depois que as palavras foram embora. A manhã nasceu mansa, com o sol filtrando pelas cortinas e o cheiro de café no ar. Helena acordou cedo. Como sempre, passou pela sala, ajeitou as almofadas, regou a planta da janela. Depois foi até o quarto. Antônio ainda dormia, sereno, com o rosto voltado para a luz que entrava devagar. Ela se sentou ao lado da cama e segurou sua mão. Estava fria. Sem pressa, ela se inclinou e o beijou na testa. Um beijo calmo, sem lágrimas, como quem entende que o amor também sabe partir em silêncio. Ao lado da cama, o caderno azul, aberto na última página. Helena leu mais uma vez o que ele havia escrito com tanto esforço. Se você chegou até aqui, é porque me amou além da memória. Obrigado por não esquecer de mim, mesmo quando eu esqueci. Ela fechou o caderno com cuidado. Colocou uma flor entre as páginas, uma daquelas que ele gostava de cheirar no quintal, mesmo sem saber o nome. Depois olhou pela janela. O mundo lá fora seguia como sempre,
Crianças rindo na rua, um rádio tocando longe, o tempo caminhando sem pedir licença. Mas, dentro dela, tudo estava quieto. E inteiro. Porque, mesmo sem lembranças, ela ainda o lembrava por dois. E isso bastava. Agora é sua vez de participar. Você continuaria cuidando de alguém que já não lembra mais quem você é?